Mente francês. Il a tendance à être noirâtre. E quer dizer isso, manobrasa. Et qu'à l'intérieur, Porque no interior il est mélangé avec d'autres substances toxiques. quer dizer se misturou com outras substâncias. Dioxyde de carbone, por exemplo. Também vai ter problema, por exemplo. C'est comme ça que ça se passe. E é assim que acontece. Dans le corps, No corpo, si on prenait toute la forme squelettique, on les séchait, quer dizer, se pegamos toda a forma de esqueleto e aí nos on les fait secamos. peser. E quer dizer, vamos meter elas no chão. Ça ne pèsera même pas 20 Quer kilos. dizer, nem vai pesar 20 Mais quilos. celle-là peut peser 60. Mas ela talvez pesa 60. Mais d'où vient la masse volumique? Quer dizer, mas tudo isso é massa de Pourquoi il a volume. plus de poids? Por que tem mais peso? Toute cette quantité-là, Toda essa quantidade c'est le sang, la é o présence du sang. sangue, é o peso do sangue. C'est la présence du sang. É a presença do sangue. Amen. Amém. Nous avons trois éléments Nós fondamentaux dans temos le sang. 3 elementos fundamentais no sangue. Selon la physiologie du E sang, segundo a fisiologia de sangue. on parlera de l'érythrocyte, E aí vai meio do ciclista. voir les globules Vai vir rouges glóbulo vermelho. et mati. E aí subiu. On peut parler de leucocyte, Quer dizer, podemos falar sobre leucocito. le système immunitaire du sang. Quer dizer, o sistema imunitaire do sangue. En dehors, il y a makambo oyo et salagake mutoza na anticorps. Quer Le dizer, sang, por fora as coisas que il a faz son com que autonomie des anticorpo. anticorps. Quer dizer, essa coisa de anticorpo. C'est comme les policiers dans ce É pays. como se polícia Quand nesse quelqu'un país. vient avec les troubles, E quando vem com confusão, les anticorps attaquent e aí anticorpo ataca. pour la protection de l'homme. Essa é a proteção do homem. La valeur du sang, Quer dizer, o valor do sangue. l'autorité du A sang, autoridade do sangue. la puissance du O sang poder do sangue. dans le corps de l'homme. No corpo do homem. Le sang est partout. O sangue está em todo Dans lado. le bout du doigt, partout, E aí dans nos tous les dedos, em horizons. toda parte está o sangue. Il est là. Ele está aí. Et enfin, nous avons les plaquettes. No fim, nós temos plateta. Vene kokata na nango. Quer dizer, a veia pode se cortar. Akileko bando bim- O sangue pode sair. Quer dizer, não vai sair sempre, não vai parar. Il y aura un phénomène qu'on appelle les clous hémostatiques. Quer dizer, é um fenômeno que nós chamamos de clube demonstrativo. Akileka ngama yango moko Quer dizer, atao o kanga sangue vai isingate. se colar por si, não vai sair Nzamba mais. salela ngo bongo. Quer dizer, Deus criou daquela forma. Po soki mutu azoki makileko bimaka kaka. Porque se alguém se aleijar, sangue vai sair sempre. Mais ça peut se coaguler seul. Quer dizer, depois vai se fechar por si própria. Et c'est comme ça que ça se E é passe. assim que se acontece. Dans le sang, il y a la valeur héréditaire, Quer dizer, no sangue é um valor hereditado. le caractère Quer dizer, héréditaire. o caráter hereditado. Il y a plein de vitamines. Quer dizer, há muitas vitaminas. Il y a des enzymes. Quer dizer, há des enzimas. Donc quand on va parler des enzymes, Quando nós vamos falar de on ne enzimas, peut pas oublier des peptides. não podemos esquecer também de On ne peut pas proteína. oublier les acides aminés. Também não podemos esquecer da cidadinha. Il y a des fers Também há um ferro dans le sang. no sangue. Dans ton sang, E no teu sangue. c'est cela qui est à l'intérieur. E onde é tem exterior. Vous savez, Vocês sabem, tout ce qui est dans le corps tudo que está no corpo, dépend du système nerveux central, le cerveau. quer dizer, planta o sistema central do seu veia. Mais le sang ne dépend pas du cerveau Quer seulement. dizer, sangue não depende somente daquela Le sang veia. a une autonomie. O sangue tem outra autonomia. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Mas por que Deus fez isso? Il dépend de notre système, Quer dizer, está dependendo do nosso sistema. système végétatif. Quer dizer, o sistema vegetativo. Il a une autonomie. C'est Quer pourquoi. dizer, tem uma autonomia. Por quê? Bokozwa koba bokati ye mutu. Quer dizer, podemos pregar a seu pode Il cortar a peut continuer cabeça. à marcher. Também pode continuar a caminhar. Kene le cancre là. Quer dizer, vai ter um pegado. Longola ye mutu. E tirar somente a cabeça. Il peut rester vivant Também pendant pode 7 restar jours. vivo depois de 7 dias. Il vit encore. Quer dizer, vai vir mais. Prenez le serpent. Agora pega o serpente. Coupez la tête. Corta uma cabeça. Il peut continuer à vivre Pode encore. continuar a viver mais. Pendant plusieurs minutes. Quer dizer, depois Il de mourra pas. muitos minutos. Parce que le sang a un système à part. Porque o sangue tem um sistema em parte. Il y en a même d'autres poules. Quer dizer, a outra D'accord. mesmo aquele pouco. Tu peux couper la tête Pode cortar a cabeça sans toucher l'artère. sem tocar a teca. Il peut rester vivant sans tête pendant plusieurs Também pode restar voire vivo semaines. sem cabeça depois de 3 semanas. Parce que le sang a un système autonome. Porque o sangue tem um sistema autônomo. Il ne dépend pas toujours du cerveau. Quer dizer, não é somente da veia. Non.
Não. Il y a quelque chose qui est en toi, tu ne sais pas contrôler. Quer dizer, há uma coisa que está em ti que não sabe controlar. Il dépend de lui-même. Está dependendo dele próprio. C'est ton sang. É o teu sangue. Tu ne peux pas coordonner ton cœur Quer dizer, você não pode ordenar o seu coração. à propulser le sang ou à ne pas propulser le sang jamais. Quer dizer, a poupar o sangue ou não poupar Il a o sangue. une autonomie. Quer dizer, uma outra autonomia. Les jours où il s'arrêtera O dia que vai parar, de fonctionner quer dizer, ne dépendra funcionar. pas de toi, Não vai depender de ti. dépendra de soi-même. Vai depender de si próprio. Le sang. O sangue. Éternel, O interno. que ton règne vienne, Quer dizer, seu reino venha. que ta volonté soit Que a faite sua sur la vontade terre seja comme au feita ciel. na terra como no céu. Donne-nous aujourd'hui Nos notre dá o pain de dia, o ce jour. nosso Pai desse dia. Pardonne-nous nos offenses, Perdoa todas as nossas comme ofensas. nous aussi nous pardonnons Como nós também à ceux perdoamos qui nous ont offensés. aquele que nos In the ofenderam. name of Jesus. Em nome de Jesus. Now, anointing of God. Quer dizer, não, em nome de Deus. Plus fort que ça, plus vite que ça. Quer dizer, com mais velocidade com isso. Alléluia. Chantons le nom de Jésus, 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 Jésus. Oh oui, ton bel limo, limo, mon santo, mon limo, mon limo, mon limo. Alléluia. Oh oui, chantons les noms El des Elyon, El Father, Shaddai, Maranatha. Quer dizer, Shaddai e Maranata. Father, Father. Oh oui, chantons les noms des Papa, Papa, Papa. Oh oui, chantons les noms de Esprit. Esprit, 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 Esprit. Oh, Esprit de Dieu. Esprit, Esprit. Esprit, chantons les noms de Jésus. Jésus, chantons Jésus. Jésus, chantons tous Jésus. Oh, chantons, chantons Jésus. Jésus, Jésus, chantons Jésus. Vous allez chanter maintenant doucement. Agora vão cantar lentamente. E está muito sim. Então, lentamente. Que tes torrents de vie coulent Vous êtes dans trop mon haut. cœur. Estão por cima. Que ton Saint-Esprit viens contre
ta volonté soit faite sur la terre comme au E ciel. o seu reino venha, a sua vontade seja feita na terra como no céu. Son nom c'est Jésus. O seu nome é Jesus. Meu pronto et mes soucis, je te les confie, chantons Jésus. L'Éternel t'aime O interno vem et il veut ta délivrance. e ele vem com libertação. Si tu as la foi, Se você tem a fé, c'est aujourd'hui é hoje le jour de la délivrance. o dia de libertação. Chantons Jésus. Tu n'as jamais eu la paix dans ton ventre, Nunca tiveste a paz no seu ventre, mais c'est l'Éternel qui délivre. mas o interno que liberta. Et dans ta vie, tu prieras. Mas na sua vida de oração, Sinon, tu auras les problèmes de goitre. ou aí vai ter problema de geba. Mais si tu as la foi, Mas se você tem a fé, ça passera. vai passar. Et c'est comme ça. É assim. Tu risqueras de manquer la paix dans tes sommeils. Quer dizer, vai faltar paz no seu sono. Et plus de cauchemars. E aí quanto mais vete, Si tu as la foi, se você tem a fé, on priera. vamos orar. Dieu accordera la grâce. E aí Deus vai acordar graça. Vous avez 3 maris. E tem 3 maridos. Parmi les 3, E segundo os 3, il y a un qui est déjà marié. quer dizer, há um que está casado. Mais si tu as la foi, Mas se você tem a fé, Dieu peut te donner ton mari à toi. Deus vai te dar o seu marido, o teu marido. Il est le Dieu de la solution. Ele é Deus da solução. Il y a le sang qui coule et qui ne s'arrête pas. Quer dizer, um sangue que circula e não para. Est-ce que tu as la foi? Será que tens a fé? Ça peut s'arrêter. Pode parar. L'Éternel est vivant. O interno está vivo. Il protège une personne Quer dizer, reúne as pessoas. qui est capable de se diriger vers la mort. Quer dizer, capaz de te dirigir até na morte. Vous êtes encore faible. E você ainda é fraca. Et encore, E aí quer dizer, ora mais. Quer dizer, ora mais. l'Éternel E sait. o interno vai se levantar. Les projets réussis, Quer dizer, para já está aqui. si on a foi à Quer l'Éternel. dizer, se nós temos uma fé no interno. Si tu veux que tes projets réussissent, Quer dizer, se quer que teu projeto tenha Conta êxito. no E conta somente no interno. Dieu peut t'utiliser comme il utilise tout le monde. Deus pode te utilizar como utiliza todo mundo. Mais si tu as la foi, Mas se você tem a fé, Father, oh, singing spirit, bon, nous allons continuer un peu agora vamos continuar. lors de la prédication. Ele diz aí na pregação: Le sang. o sangue. Un bon lecteur tenait la Bible. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Quero que bom leitor que pegue a Bíblia. Je dois parler, je ne vais pas dépasser l'heure. Quer dizer, eu vou passar, não vou enterar. Le sang. O sangue. Dans l'Ancien Testament, No Antigo Testamento, je vais commencer d'abord à parler sur la valeur du sang dans l'Ancien Testament. quer dizer, vou começar a falar sobre o valor do sangue no Antigo Testamento. Le sang n'a pas la même valeur. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est très différent. Quer dizer, o sangue não tem o mesmo valor. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são muito Genèse diferentes. chapitre 9, Quer verset dizer, o 4 à capítulo 5. 9, versículo 4 a 5. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Tu ne mangeras pas la viande quer dizer, não vai comer as avec boas son sang. e somente com seu sangue. Car l'âme Igual no árvore. de la chair Quer dizer, o corpo, est dans son sang. ele está no sangue. On nous dit que Quer dizer, implica dizer. l'âme se trouve dans le sang. Quer dizer, a alma se encontra-se no sangue. Ce qui veut dire quoi? Isso implica dizer. L'âme n'est pas le sang. Quer dizer, alma nem Le sang, sangue. c'est autre chose. Quer dizer, sangue é outra coisa. L'âme, c'est autre chose. Quer dizer, alma também é outra Au coisa. moins, je connais que l'âme est à l'intérieur du sang. Mas eu sei que a alma está no interior do sangue. Et c'est l'âme qui est le catalyseur de tous les sentiments. Quer dizer, a alma que é catalisada de todo La sentimento. nervosité, Quer dizer, la nervosismo, joie, pode ser la aquela luva, tristesse, pode ser tristeza, le feeling de manger, pode ser o sentimento de tout ce que tu comer. peux avoir comme sentiment, Quer dizer, tudo que pode ter como sentimento ça se trouve là, se encontra lá, dans le sang, no sangue, dans ton âme. e na sua alma. C'est pourquoi, Por quê? tantôt, les sentiments de l'homme Quer dizer, o sentimento do homem, peut être égal aux sentiments des animaux. quer dizer, igual aos sentimentos dos animais. L'animal sent la tristesse, Quer dizer, animal sem estresse. l'animal sent la faim, Quer dizer, animal que não tem l'animal travão. a l'envie de Quer manger, dizer, tem a vida de comer. l'animal a l'appétit sexuel. Quer dizer, animais têm aquele pequeno Comme sexual.
un être humain. é igual a ser C'est parce humano. que l'animal Porque possède o animal l'âme. também poder ter alma. L'homme aussi possède l'âme. E o homem também procede de alma. L'âme, c'est le siège des sentiments. Que alma que cria meu C'est de sentimento. cette manière-là que ça se passe. Quer dizer, dessa maneira que acontece. Vous avez déjà la Bible? Pega já vossas Bíblias. Lisons la parole au nom de Jésus. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 12 verset 23. 12, 23, la parole déclare ceci. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est la vie. Et tu ne mangeras pas la vie avec la chair. Parole du Seigneur. La Bible dit quand tu mangeras, A Bíblia diz: quando comerás, tu ne prendras pas le sang, quer dizer, não vai perder o sangue. car il y a l'âme à l'intérieur. E quando tem alma no C'est exterior, incroyable. é incrível. Par ailleurs, la Bible dit ceci. Aparentemente a Bíblia Tu diz ne o seguinte: tueras point, quer dizer, não morreu car ninguém. l'Éternel vengera le sang des innocents. Quer dizer, quando o eterno vai se vingar pelo sangue dos Pourquoi inocentes. l'Éternel doit venger les sangs? Pourquoi pas venger les eaux? Quer dizer, se o eterno vai se vingar pelo sangue, por que, que Pourquoi la não Bible há ne água? dit pas que l'Éternel va venger la chair des innocents? E por que que a Bíblia diz? É porque vai se vingar Et dos la corpos Bible est do mal. claire, l'Éternel ne peut venger que le sang Quer des dizer, a Bíblia está innocents. clara dizendo que só vai se vingar de C'est sangue. pourquoi il dit ne tuez pas, Quer dizer, disse que não vai matar. car l'Éternel vengera le sang Quando o eterno vai se vingar de des sangue innocents. dos Ainsi inocentes. dit la Bible. E aí aqui foi dita a Quand Bíblia. quelqu'un empoisonne, Quer dizer, mesmo que foi envenenado, vous empoisonnez quelqu'un, vos envenenaram. demain il va mourir. Quer dizer, amanhã vai morrer. L'Éternel Mas o interno, vengera le sang quer dizer, vai vingar pelo des sangue innocents. dos Il inocentes. y a quelque chose qui m'a É dépassé. uma coisa que me ultrapassou. Un certain monsieur au nom d'Abel, Quer dizer, havia um nome que o on nome lui de a Abel. tué par son frère. Quer dizer, ele mataram pelo seu irmão. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mas o que aconteceu? Le sang d'Abel est monté Que o sangue de Abel subiu pour crier para vengeance. gritar em Mais vingança. pourquoi E les por sangs? que o sangue? Mais pourquoi pas Mas les os? por que não há Mais água? pourquoi pas la chair? Mas por que o corpo? Mais pourquoi pas les corps Por que d'Abel? não é o corpo de seulement Abel? le sang. E foi somente o sangue. À l'intérieur du No sang, exterior do sangue, il y a un pouvoir. quer dizer, um poder. Il y a un corps Quer spirituel. dizer, um corpo espiritual. Nous ne pouvons pas déterminer. Nós não podemos C'est determinar. tout comme à l'intérieur du É cerveau. como se no interior C'est do l'homme cérebro. seulement. Quer dizer, somente Il y a la logo. présence d'un corps spirituel. Quer dizer, a presença do corpo On espiritual. appelle esprit de l'homme. E o espírito do homem, Mais à l'intérieur du sang, quer dizer, no exterior do le sangue. corps spirituel O corpo s'appelle l'âme. espiritual quer dizer a alma. C'est de cette manière-là que ça se É passe. dessa maneira que acontece. Vous voyez? Agora vejam. Très fort, Amen. Mais forte amém. Encore une fois, Amen. Mais uma vez amém. Plus fort encore, Amen. Mais uma vez amém. Mais quand on a tué Abel, Mas quando mataram Abel, le sang est monté pour quer crier dizer, o sangue subiu para gritar. vengeance. Vingança. Attention avec les sangs humains. Cuidado com sangues C'est un humanos. sang qui parle. Quer dizer, o sangue que fala. Quand vous aspergez les sangs Quer dizer, innocents, quando vocês circulam sangue no chão, L'Éternel a la capacité de se quer dizer lever. que eles têm capacidade de se qu'il soit levantar. païen ou Quer chrétien, dizer, vai trabalhar para o cristão. l'Éternel va se lever Eterno levantar. pour venger. Somente para se Il est vingar. d'abord la créature de Quer Dieu. dizer, Criador de Deus. Attention avec les sangs. Cuidado com os olhos. Ne coulez pas le sang des Quer dizer, innocents. não circula sempre o sangue de Ne le servo. coulez pas. Quer dizer, não brinca. Ainsi dit la Bible. E assim foi dita a Bíblia. Écoutez-moi très bien. Ouçam-me bem. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Eles é uma coisa que podem saber. Il y a une femme qui s'appelait Séphora. Eles havia uma mulher que se chamava Il a Zípora. vu la colère de Dieu s'approcher à son Quer dizer, mari. sabia que Deus estava aproximando do seu Mais qui est marido. son mari? Mas quem era o seu C'était marido? Moïse. Quer dizer, foi Moisés. La femme connaissait le mystère. Quer dizer, a mulher conhecia o Elle dit, mistério. waouh, je dois empêcher la colère de Dieu. Quer dizer, onde é que eu posso De pegar a frapper colher mon de mari. Deus? Quer dizer, de bater no meu Il ne marido. savait pas que faire. Até nem sabia o que fazer. Il connaît que ce qui peut apaiser la colère de Dieu. E sabia que o que pesava lá no C'est seulement serviço le de Deus sang. é somente o La femme a sangue. regardé. E a mulher La femme a olhou. regardé. Ou a mulher olhou. Elle n'a pas eu la solution. E não teve a solução. Et elle a vu son bébé. E viu seu bebê. Il dit, je vais profiter de cette occasion. Disse, vou aproveitar nessa ocasião. Je ne connais pas comment cette femme a eu des réflexes. Não conheço como é que essa mulher teve o Est-ce qu'elle reflexo. était infirmière, je ne sais pas. Será que era Est-ce médico? qu'elle Não était sabia. médecin, je ne connais Será pas. que era médico? Não Mais tout ce sabia. que je connais,